Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vulcabras para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Gostaria de passar algumas instruções antes de começar. Essa videoconferência será realizada exclusivamente em português. A transcrição do evento no idioma inglês será posteriormente disponibilizada no site de RI da companhia. O vídeo e a apresentação desta videoconferência serão divulgados no site de RI da companhia em www.vulcabrasri.com e na CVM após o fechamento do mercado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Pedro Bartelli, CEO, e o Sr. Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores. Agora vamos assistir a um vídeo institucional e, na sequência, voltaremos. Bom dia a todos. Crescendo por 17 trimestres consecutivos, a Vulcabras registra o maior EBITDA da sua história, 196,7 milhões, reforçando a consistência da execução de sua trajetória de negócio focada no esportivo, um modelo de negócio único, verticalizado de ponta a ponta. Os investimentos em inovação e tecnologia, tanto na produção quanto no centro de P&D, permitem à empresa oferecer um portfólio de produtos de maior valor agregado, além de operar de forma mais eficiente e rentável. Isso contribuiu para o aumento do preço médio e a expansão da margem bruta. No trimestre, a receita operacional líquida foi de 784,6 milhões, incremento de 7,3% versus o terceiro trimestre de 2023. A margem bruta foi de 43,1%, alta de 0,2 pontos percentuais comparado ao terceiro trimestre de 2023. O EBITDA recorrente foi de 185,5 milhões no trimestre, com crescimento de 4,7% versus os 177,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, com margem EBITDA recorrente de 23,6%. Já o lucro líquido recorrente atingiu 146,3 milhões, um crescimento de 14,7%, com margem líquida recorrente de 18,6%, sendo 1,2 pontos percentuais superiores ao terceiro trimestre de 2023. Divisão de calçados cresce, consolidando a liderança de vendas das marcas da Vulcabras no mercado. A receita líquida da categoria de calçados esportivo foi de 673 milhões, crescimento de 6,4% no terceiro trimestre de 2024, comparado ao terceiro trimestre de 2023, correspondendo a 85,8% da receita total da companhia. A Olímpicos continua sua forte expansão com o crescimento do preço médio, impulsionado pelos produtos da família Corre. Nesse trimestre, a linha foi ampliada com novos modelos, incluindo o Corre 4, atualização do tênis mais utilizado por corredores brasileiros no Strava em 2023, além dos modelos Corre Grafeno, Corre Max e Corre Trilha. O super tênis Corre Supra se destacou a conquistar 12 pódios na Maratona Internacional de Porto Alegre em setembro, reforçando a presença da marca no segmento de corrida de alta performance. A Mizuno expandiu sua atuação no futebol, ao anunciar o jogador Gabigol como embaixador da marca, com o objetivo de aumentar a visibilidade e a conexão da marca com os consumidores do segmento de chuteiras. No lifestyle, a marca inaugurou a Mizuno Listening Store no Brasil, para se conectar à cultura urbana e apresentar a sua linha de produtos lifestyle. Na corrida, reforçou sua presença no segmento com a inauguração da Mizuno Running Station, um espaço na Raia da USP, em São Paulo, reforçando a conexão da marca com a comunidade esportiva. Já a Under Armour, além do sucesso nas categorias de treino e basquete, a marca anunciou sua entrada também no segmento de outdoor,
levando seu compromisso com a inovação para produtos voltados a atividades ao ar livre. Com a linha Defense, desenvolvida e produzida 100% no Brasil, a marca busca atuar nesse mercado em expansão, tanto global quanto nacionalmente. O e-commerce mantém um crescimento e amplia a participação na receita. O e-commerce da Vulcabras segue em expansão acelerada, atuando de forma complementar ao canal de varejo, com uma coleção mais ampla, principalmente de vestuário. No trimestre, o canal cresceu 50,2%, com receita de 115,5 milhões, e passou a representar 14,7% da receita líquida da companhia, crescendo a sua participação em 4,2 pontos percentuais em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Retorno aos acionistas, dividendo, compra de ações e estrutura de capital. Junto com resultados recordes e mantendo o compromisso de dividendos mensais, divulgado no trimestre anterior, a Vulcabras anuncia mais um fluxo de pagamento mensais de dividendos no valor de 0,125 por ação, nos meses de fevereiro, março e abril de 2025, anualizando o compromisso de dividendos mensais assumido pela companhia e considerando uma ação de aproximadamente 16,30, a empresa apresenta um dividend yield de aproximadamente 9,2%. Além disso, a Vulcabras recomprou no terceiro trimestre de 2024 467 mil ações, que, somadas às ações adquiridas em um período anterior, perfazem 2.456.244 ações, chegando próximo à marca de 1% do total de ações em circulação da companhia. É importante frisar que a nossa geração de caixa atual é superior ao dividendo mensal. E se não houver oportunidades de investimento que satisfaçam o nosso nível de retorno, a companhia deverá, inclusive, fazer pagamentos extraordinários de dividendos. Seguiremos alertas e prontos para oportunidades que satisfaçam nossos critérios de retorno. O Vulcabras segue consolidando seu modelo de negócio, explorando suas avenidas de crescimento orgânica e inorgânica, trazendo inovação e tecnologia para suas marcas e sempre buscando a maximização do retorno aos acionistas através de uma alocação de capital inteligente e eficiente. Seguimos bastante otimistas para o fechamento do ano. Os próximos meses são determinantes para o varejo, com datas importantes como Black Friday e o Natal, e que sempre impactam positivamente o comportamento dos consumidores. Vamos seguir com foco nas nossas avenidas de crescimento e no mix diversificado de portfólio, melhorando cada vez mais a nossa eficiência e a consistência dos nossos resultados. E para a apresentação do desempenho no trimestre, passo a palavra ao Wagner Dantas, nosso diretor de Relações com o Investidor e CFO. Bom dia a todos. Iniciaremos a apresentação comentando o volume bruto, cujas informações estão disponíveis no slide 5. No terceiro trimestre de 2024, o volume bruto faturado atingiu a marca de 8,3 milhões de pares e peças, representando um crescimento de 6,6% em comparação ao terceiro TRI de 23. Na abertura por categorias, calçados esportivos registraram um aumento de 1,6% no terceiro TRI de 24. O crescimento no volume consolidado de calçados esportivos se justifica pelo aumento de 2,7% registrado no mercado interno e que foi ofuscado, mais uma vez, pela expressiva retração nas vendas ao mercado externo. Outros calçados e outros apresentaram um aumento de 15%, com crescimento nas categorias de chinelos esportivos e botas para uso profissional. Vestuário e acessórios registraram um crescimento de 19,7% no terceiro TRI de 24. Esse avanço foi impulsionado pelo aumento do volume comercializado em todas as marcas, bem como pela maior penetração das vendas no canal online. Nos 9 meses de 24, o total faturado foi de 23,2 milhões de pares e peças, um aumento de 2% se comparado ao volume dos 9 meses de 2023. Seguindo para o slide 6, vamos comentar sobre receita líquida por categorias. No terceiro TRI de 2024, o varejo mostrou sinais de melhora, porém ainda com ênfase em promoções e descontos. No mercado externo, a performance segue impactada por desafios significativos, refletindo a estabilidade econômica e resultando em quedas nas vendas em diversos países, incluindo a Argentina e Peru, que são os principais destinos das exportações da companhia. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo varejo, pelo 17º trimestre consecutivo, alcançamos crescimento significativo na receita líquida.
o que destaca a resiliência e a capacidade de adaptação da companhia, que atingiu a marca de 784,6 milhões de reais, um crescimento de 7,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida da companhia foi impactada negativamente em 9,4 milhões de reais, que corresponde a 1% da receita operacional bruta, em virtude da tributação de PIS/COFINS sobre a subvenção de ICMS reconhecida no período. Para fins de comparação, se excluído o efeito da tributação em PIS/COFINS sobre a subvenção de ICMS no terceiro TRI de 24, a receita líquida obtida seria de 794 milhões de reais, um crescimento de 8,6% sobre a receita do terceiro TRI de 2023. A categoria de calçados esportivos registrou um aumento de 6,4% no terceiro TRI de 24. Esse aumento na receita foi impulsionado pela expansão registrada no mercado interno, embora tenha sido parcialmente ofuscada pela queda observada no mercado externo. A categoria de outros calçados e outros apresentou um crescimento de 18,6% em relação ao terceiro TRI de 23. O crescimento da receita nessa categoria é atribuído ao aumento nas vendas de chinelos e botas para uso profissional. A categoria de vestuário e acessórios apresentou um aumento de 8,4%. Esse avanço foi impulsionado pelo aumento da receita registrada em todas as marcas, bem como pela maior penetração das vendas no canal online. Nos 9 meses de 2024, a receita líquida resultou em 2.142,9 milhões de reais, 5,7% superior à receita registrada nos 9 meses de 23. Seguindo para o slide 7, temos a abertura da receita líquida por mercados. No terceiro TRI de 24, no mercado interno registrou uma receita líquida de 749,1 milhões de reais, representando um crescimento de 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Todas as categorias comercializadas, calçados esportivos, chinelos, vestuário, acessórios e botas profissionais, apresentaram desempenho positivo neste trimestre, com crescimento de receita líquida em comparação ao mesmo período do ano anterior. No mercado externo, a receita líquida no terceiro TRI de 24 alcançou 35,5 milhões de reais, apresentando uma queda de 9,7% em comparação ao terceiro TRI de 2023. Apesar de termos registrado nesse trimestre uma queda menos acentuada que a registrada ao longo do primeiro semestre de 2024, ainda enfrentamos desafios importantes, sendo o principal deles o consumo retraído no mercado argentino, que é o principal destino das exportações da companhia. Nos 9 meses de 24, o mercado interno alcançou 2.035,5 milhões de reais, representando um crescimento de 8,1% em relação aos 9 meses de 23. Em contrapartida, a receita líquida no mercado externo, nos 9 meses de 24, foi de 107,4 milhões de reais, registrando uma queda de 25% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ao longo de todos os 9 meses de 2024, observou-se uma dinâmica de crescimento no mercado interno, impulsionada pelo aumento nas vendas de todas as categorias, enquanto as receitas do mercado externo apresentaram queda. Passando para o próximo slide, no slide 8 temos as informações relacionadas ao e-commerce. Com uma receita líquida de 115,5 milhões de reais e um crescimento robusto de 50,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, o canal digital foi um dos destaques do trimestre. A sinergia entre nossos canais de vendas não apenas ampliou nosso alcance ao consumidor, mas também contribuiu para o aumento da margem bruta. As vendas digitais corresponderam a 14,7% da receita líquida total da companhia, registrando um aumento de 4,2 pontos percentuais em relação à participação registrada no terceiro TRI de 23. Nos 9 meses de 24, a receita líquida do e-commerce alcançou 291,3 milhões de reais, evidenciando um crescimento de 57,6% em comparação aos 9 meses de 23. Além disso, esse segmento representou 13,6% da receita líquida total da companhia, refletindo a crescente importância do canal em nossa operação. Avançando para o slide 9, temos o lucro bruto e a margem bruta. No terceiro TRI de 24, o lucro bruto atingiu a marca de 337,9 milhões de reais, crescimento de 7,8% em comparação ao mesmo período de 2023. A margem bruta alcançou 43,1% no terceiro TRI de 24, refletindo uma expansão de 0,2 pontos percentuais em comparação com a margem bruta obtida no terceiro TRI de 23. Convém ressaltar
que esse desempenho foi alcançado mesmo com a margem bruta sendo impactada pelos efeitos da Lei 14.789, que, dentre outras medidas, dispõe sobre a tributação de PIS e COFINS sobre as subvenções de ICMS. Nesse trimestre, a companhia reportou crescimento de margem bruta pelo 15º trimestre consecutivo e alcançou um marco significativo ao registrar a melhor margem bruta da sua série histórica, refletindo a eficácia de suas estratégias operacionais e a gestão otimizada de custos. Esse resultado não apenas demonstra a resiliência da companhia em um ambiente econômico desafiador, mas também evidencia o compromisso com a inovação e a excelência na entrega de seus produtos. Para fins de comparação, se excluído o efeito da tributação em PIS e COFINS sobre subvenção de ICMS no terceiro TRI de 24, o lucro bruto obtido seria de 347,3 milhões de reais, com margem bruta de 43,7%. Os principais fatores que contribuíram para esse ganho de margem bruta no terceiro TRI de 24 foram as novas coleções com expansão de portfólio de produtos em todas as marcas, explorando novas categorias e ampliando a oferta, e a maior participação das vendas dos canais de DTC, que apresentam margens brutas maiores que a média consolidada da empresa. Nos 9 meses de 24, o lucro bruto atingiu 901,5 milhões de reais, representando um crescimento de 7,5% em comparação aos 9 meses de 23. A margem bruta nos 9 meses de 24 foi de 42,1%, superando em 0,7 pontos percentuais a margem bruta registrada no mesmo período do ano anterior. Seguindo para o slide 10, demonstraremos as despesas relacionadas a vendas. No terceiro TRI de 24, as despesas relacionadas a vendas, propaganda e perdas estimadas em créditos com liquidação duvidosa totalizaram 143,2 milhões de reais, representando um aumento de 16,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. As despesas diretas ligadas a vendas e perdas estimadas em crédito com liquidação duvidosa, excluindo as relacionadas à propaganda, totalizaram 102,5 milhões de reais, registrando um aumento de 16,6% quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Durante o terceiro TRI de 24, notamos a continuidade da mesma tendência identificada nos trimestres anteriores. O aumento na proporção das vendas realizadas por meio do e-commerce, com uma parcela significativa dessas vendas ocorrendo por meio de marketplace, resultou em um aumento nas despesas com comissões e fretes. A única exceção foi a rúbrica de provisão para clientes com liquidação duvidosa, que neste trimestre apresentou uma despesa de R$ 974 mil, em contraste com um crédito de 2,7 milhões de reais registrados no terceiro TRI de 23, decorrentes da reversão de provisão registrada naquele período. Nos 9 meses de 24, registrou-se despesa com vendas excluindo propagandas, um total de 282,5 milhões de reais, um acréscimo de 12,5% em comparação aos 9 meses de 23. A participação das despesas com vendas sobre receita líquida aumentou em 0,8 pontos percentuais, atingindo 13,2% nos 9 meses de 24. No slide 11, temos a demonstração das despesas com propaganda e marketing. No terceiro TRI de 24, as despesas com propaganda e marketing totalizaram 40,7 milhões de reais, um aumento de 15% em comparação com o registrado no terceiro TRI de 23. Em relação à receita líquida, as despesas de propaganda e marketing representaram 5,2% no terceiro TRI de 24, um aumento de 0,4 pontos percentuais em comparação com a participação observada no terceiro TRI de 23. A Olímpico segue fortalecendo o desejo e a consideração por seus produtos, ampliando o valor de sua marca. No terceiro trimestre, a marca promoveu experiências diretas a formadores de opinião e consumidores. O grande destaque do trimestre foi o lançamento de novos produtos de performance da família Corre, com ênfase especial ao Corre 4, a atualização do Corre 3, o tênis mais usado por corredores brasileiros na plataforma Strava em 2023. Under Armour focou em consolidar sua posição no mercado brasileiro por meio de ações estratégicas que alinham produtos e experiências à cultura e à história da marca. Mizuno avançou em sua estratégia de crescimento ao ingressar em novas categorias do mercado. No futebol, a marca anunciou a parceria com o jogador Gabigol, ícone do esporte nacional e internacional. Inaugurou também a Mizuno Running Station, localizada em frente à Raia Olímpica da USP, em São Paulo. No espaço, os corredores poderão testar produtos, conhecer os lançamentos da marca e receber suporte para seus treinos, reforçando a conexão da marca com a comunidade esportiva.
Seguindo para o slide 12, abordaremos as despesas gerais e administrativas. No terceiro trimestre de 2024, as despesas gerais e administrativas totalizaram 44,2 milhões de reais, aumento de 11,6%, representando 5,6% sobre a receita líquida, e um aumento de 0,2 pontos percentuais em comparação aos 5,4% registrados no terceiro TRI de 23. As principais variações ocorreram nas despesas com serviços de terceiros, devido ao incremento de vendas na plataforma de e-commerce, e gastos com pessoal, devido ao repasse dos acordos coletivos de salários com colaboradores administrativos. Nos 9 meses de 2024, em relação ao mesmo período de 23, ocorreu um aumento de 12,2%, passando de 110,9 milhões de reais para 124,4 milhões de reais nos 9 meses de 24. Ao analisar o percentual sobre receita líquida, verificamos um crescimento de 0,3 pontos percentuais, em relação ao equivalente do período de 2023. Seguindo agora para o slide 13, discutiremos o resultado financeiro e a dívida líquida. No terceiro TRI de 24, o resultado financeiro líquido registrou uma receita de 17 milhões de reais, representando uma melhora em relação ao mesmo período de 2023, quando foi registrada uma despesa de 2,9 milhões de reais. Comparando o terceiro TRI de 24 com o terceiro TRI de 23, temos um incremento significativo nas receitas financeiras, em função do reconhecimento de um valor não recorrente referente à correção sobre revisão de créditos de PIS/COFINS sobre ICMS, apurado na controlada do Ceará, no montante de 15,4 milhões de reais. No encerramento do terceiro TRI de 24, a companhia apresentava uma situação financeira sólida. Em 30 de setembro de 2024, a posição de caixa era líquida, em 117,2 milhões de reais, significando que seus ativos disponíveis equivalentes a aplicações financeiras em curto e longo prazo superaram seus passivos representados por empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. No slide 14, temos o lucro líquido e o ROIC ajustado. No terceiro TRI de 24, o lucro líquido atingiu a marca de 172,2 milhões de reais, um aumento de 35% quando comparado ao terceiro TRI de 23. A margem líquida alcançou 21,9% no terceiro TRI de 24, o que corresponde a um ganho de 4,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Importante ressaltar que no terceiro TRI de 24, o lucro líquido foi impactado negativamente em 14,4 milhões de reais e a margem líquida em 1,7 pontos percentuais, em virtude da implementação de medidas impostas pela Lei 14.789. Considerando os efeitos de tais medidas, o lucro líquido seria de 187 milhões de reais e a margem líquida de 23,6%. Além disso, no terceiro TRI de 24, o evento não recorrente relativo à revisão de créditos de PIS/COFINS sobre ICMS, aferido na controlada do Ceará, impactou positivamente o lucro líquido da companhia em 25,9 milhões de reais, já considerando a correção e a tributação sobre esses créditos. Ao comparar o lucro líquido recorrente, o resultado no terceiro TRI de 24 foi de 146,3 milhões de reais, com um acréscimo de 14,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A margem líquida recorrente na comparação do terceiro TRI de 24 versus o terceiro TRI de 23 apresentou um aumento de 1,2 pontos percentuais, alcançando 18,6% no terceiro TRI de 24. O lucro líquido nos 9 meses de 24 foi de 400,7 milhões de reais, 14,4% superior ao resultado obtido no mesmo período do ano anterior. A margem líquida nos 9 meses de 24, em comparação aos 9 meses de 23, aumentou 1,4 pontos percentuais, atingindo 18,7% neste período. Ao comparar o lucro líquido recorrente nos 9 meses de 24, houve um crescimento de 8,6%, totalizando 374,8 milhões de reais, com uma margem líquida recorrente de 17,5%. Isso representa um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação à margem líquida recorrente dos 9 meses de 23. O ROIC ajustado anualizado atingiu 29,9% no terceiro TRI de 24, um aumento de 1,5 pontos percentuais sobre o resultado obtido em 31 de dezembro de 2023. Prosseguindo para o slide 15, vamos comentar a respeito do EBITDA.
No terceiro TRI de 24, o EBITDA atingiu a marca de 196,7 milhões de reais, representando um aumento de 11,1% em relação aos 177,1 milhões de reais obtidos no terceiro TRI de 23. A margem EBITDA atingiu 25,1% no terceiro TRI de 24, apresentando um incremento de 0,9 pontos percentuais em relação ao terceiro TRI de 23. Cabe ressaltar que o EBITDA no terceiro TRI de 24 foi impactado negativamente em 4,6 milhões de reais e a margem EBITDA em 0,3 pontos percentuais, em virtude da implementação das medidas impostas pela Lei 14.789. Desconsiderando os efeitos de tais medidas, o EBITDA seria de 201,3 milhões de reais e a margem EBITDA de 25,4%. No terceiro TRI de 24, o evento não recorrente relativo à revisão dos créditos de PIS e COFINS sobre ICMS impactou positivamente o EBITDA da companhia em 11,2 milhões de reais. Ao analisarmos o EBITDA recorrente, verificamos que o resultado alcançado no terceiro TRI de 24 foi de 185,5 milhões de reais, representando um crescimento de 4,7% em relação aos 177,1 milhões de reais do terceiro TRI de 23. A margem EBITDA recorrente apresentou uma redução de 0,6 pontos percentuais, alcançando 23,6% no terceiro TRI de 24. O EBITDA nos 9 meses de 24 foi de 494,6 milhões de reais, sendo 6,7% superior ao resultado do mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA na comparação dos 9 meses de 24 versus 9 meses de 23 apresentou aumento de 0,2 pontos percentuais, atingindo 23,1% nos 9 meses de 24. Na comparação do EBITDA recorrente, o valor atingiu 483,4 milhões de reais nos 9 meses de 24, um crescimento de 4,5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA recorrente na comparação dos 9 meses de 24 versus 9 meses de 23 foi reduzida em 0,2 pontos percentuais, alcançando 22,6% nos 9 meses de 24. Seguindo para o slide 16, falaremos sobre o CAPEX. No terceiro TRI de 24, a companhia realizou investimentos totalizando 63,8 milhões de reais em ativos imobilizados e intangíveis, registrando um aumento de 117% em comparação ao terceiro TRI de 23. No acumulado dos 9 meses de 24, o investimento total realizado foi de 129,2 milhões de reais, crescimento de 29,6%, quando comparado aos 9 meses de 23. Os investimentos seguem focados na expansão do parque industrial de máquinas de retilínea, com a nova ampliação do pavilhão que abriga essa tecnologia e na aquisição de novas máquinas. Passando agora para o slide 17, para falarmos sobre fluxo de caixa. Terminamos no terceiro TRI de 2024 com 465 milhões de reais em caixa. O saldo da posição de caixa líquido nesta data era de 117,2 milhões de reais, indicando uma posição financeira positiva e saudável. A alavancagem financeira da empresa é confortável, permitindo aproveitar oportunidades de crescimento de forma responsável, mantendo a capacidade de pagamento de dívidas e enfrentando desafios de mercado com confiança, visando o crescimento sustentável e valorização aos acionistas. Esses eventos combinados resultaram em uma variação positiva de caixa de 90,5 milhões de reais, constituída essencialmente por um EBITDA de 494,6 milhões de reais, um aumento de capital de 490,2 milhões de reais, uma variação entre ativos e passivos de longo prazo de 60 milhões de reais, um aumento na necessidade de capital de giro de 19,7 milhões de reais, uma diminuição no passivo bancário de 89,9 milhões de reais, investimentos imobilizados intangíveis de 127,5 milhões de reais e dividendos pagos de 681 milhões de reais. Desta forma, concluímos a nossa apresentação e abriremos espaços para perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Victor Rogatz, do Itaú BBA. Sr. Victor, seu microfone está liberado.
Bom dia, Pedro, Wagner, toda a equipe aí da Vulca. Obrigado por pegarem minha pergunta. Com relação à rentabilidade, assim, né, visão margem EBITDA do canal de D2C, se vocês pudessem comentar se essa melhoria de margem ao longo do tempo, ela vem mais por uma questão de alavancagem operacional, né, diluição de despesas, ou se também tem outras iniciativas ali em place para endereçar essa melhora de rentabilidade. Obrigado, pessoal. Bom dia de novo a todos. Rogatis, obrigado pela pergunta. Na verdade, a empresa inteira, todas as divisões, vem melhorando suas margens, mas sim, o nosso canal de vendas diretas, principalmente aqui o e-commerce, ele vem melhorando a sua margem. Se vocês notarem, a gente vinha crescendo até mais o nosso e-commerce. A gente cresceu 50% nesse trimestre comparado com o ano passado, mas em alguns trimestres anteriores a gente chegou a crescer mais. Hoje já representa um percentual relevante da nossa receita, a gente está praticamente com 15%, e a partir de agora ele vai continuar crescendo, talvez menos do que 50%, mas vai começar a melhorar ainda mais a sua margem. Por que ainda mais? Porque o nosso e-commerce é rentável, é um e-commerce que gera um resultado bem interessante, mas é um e-commerce em crescimento que agora eu vejo que com 15% se estabiliza num momento de boas margens, e a gente vai privilegiar agora o aumento de margem. Vai continuar crescendo? Vai. A gente vê e fez, inclusive, investimentos no nosso CD de distribuição em Extrema para aumentar. Mas a margem é boa, mas na nossa visão, ela tem que crescer mais ainda. Então, ela vai crescer, vai continuar crescendo. Cresceu do ano passado para esse e vai continuar crescendo. Acho que só para ratificar um ponto que o Pedro já mencionou, Roberto, ao longo do ano passado a gente mais que dobrou de tamanho. Esse ano a gente vem crescendo na taxa entre 60%, terceiro trimestre, 50% de crescimento, né? Isso dentro de um mesmo warehouse, mesmos sistemas, mesma equipe, traz muito ganho de sinergia, muito economia de escala, né? E de fato isso suporta aí uma melhor diluição dos custos fixos diretamente relacionados com o canal, né? Mas eu acho que o todo da empresa, né, não é só a margem EBITDA do canal que vem evoluindo aí numa ascendente, as demais marcas, canais, os negócios como um todo vem numa tendência positiva, assim. Só mais um dado, né, para reforçar. O nosso e-commerce é um canal complementar, ele tem se tornado um meio importante para a gente vender roupas e acessórios. O Brasil tem uma certa deficiência de canais de distribuição desse tipo de material, mas sempre foi rentável, né? E a gente tem o e-commerce não só como um canal complementar, mas também um disciplinador do mercado. A gente sabe que os e-commerce no Brasil são bastante liquidados e a gente tem a responsabilidade de preservar os preços durante o período vigente das coleções e, no final dos períodos, fazer as liquidações como todo mundo faz no mundo inteiro. Mas o Brasil é muito liquidado e a gente não tem entrado nessa disputa por grandes liquidações, mostrando até que os e-commerce podem ser bastante rentáveis. Tá ótimo, Pedro, Wagner, obrigado, viu? Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, utilize a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Eric Huang, do Santander. Sr. Eric, seu microfone está liberado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Wagner. Obrigado aí por pegar a nossa pergunta. Do nosso lado, duas aqui. Uma delas, acho que, até aproveitando esse ponto, né, do digital que talvez comece a desacelerar um pouco, até por conta da base, entender como que vocês estão olhando, né, para as oportunidades no mundo físico. Vocês veem agora, né, com principalmente a linha de lifestyle um pouco mais reforçada na Mizuno, querendo ou não, isso traz um pouco mais de vestuário também para o mix. Então, entender um pouco como que vocês estão pensando aí de oportunidades, eventualmente para entrar aí no físico, seja de forma orgânica mesmo. Vocês até fizeram um primeiro teste aí, né? Acho que em parceria
essa Listening Store? E a segunda pergunta, olhando um pouco mais para o mercado de modo geral, né? Esse ambiente aí mais descontado, segue, como que vocês estão observado, e um pouquinho de como que vocês estão olhando aí para comecinho de quarto tri. Obrigado. Bom, Eric, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar aqui, Wagner. Eu não diria desaceleração do e-commerce, né? Porque o e-commerce já representa 15%, é difícil você ir dobrando de tamanho quando você vai crescendo. Mas crescemos 50% nesse trimestre, continuamos crescendo, a gente já vê um quarto trimestre com um bom crescimento também. A gente tem falado bastante aqui sobre aumentar as nossas vendas direto ao consumidor. A gente vê uma oportunidade, sim, de aumentar as vendas através de lojas físicas. É uma prioridade dentro da empresa. De fato, não são muitas, mas nós já temos no Brasil 15 lojas hoje, indo para 16 lojas, a maioria delas são outlets, mas a gente está dedicado a trazer essa expertise para dentro da empresa. A gente vê como algo complementar e necessário para o futuro a gente ter uma participação maior de vendas diretas, principalmente de lojas monomarca, lojas de conceito. Então, a gente já abriu os outlets, acabamos de abrir a Listening Store da Mizuno, que são lojas de experiência mesmo, mas a gente tem dois caminhos aqui: ou a gente traz uma solução pronta, ou a gente vai montar uma estrutura. E ambas as iniciativas estão sendo trabalhadas aqui dentro. Acredito que para o ano que vem a gente já vai ter alguma novidade. Esse ano também foi um ano de bastante incertezas no mercado, esfriou um pouco os negócios, mas eu vejo com bons olhos e otimismo que o ano que vem a gente possa aumentar essa nossa participação, seja dentro de casa ou inorganicamente. Só para reforçar aqui em termos de oportunidades, né, além de moda esportiva, que a gente teve essa iniciativa aí na Listening Store, é um projeto muito mais conceito, né, mas para apoiar o desenvolvimento de uma categoria que é bastante relevante no mercado, que a gente não atuava antes. A gente tem também a categoria de futebol, né, a gente está lançando uma nova franquia de chuteiras, a gente tem aí um embaixador, que é o Gabigol. É uma categoria que vem ganhando tração, ainda no todo da empresa, né? Tem um resultado, acho que dentro da categoria um resultado bastante relevante, né? Tem sido essa ascendente aí. E acho que no médio para longo prazo a gente deve ter aí resultados que possam se destacar no consolidado da empresa. A segunda pergunta que você tinha mencionado, Eric, a respeito da concorrência, né? O nível de agressividade. Deixar o Pedro responder essa pergunta, mas a minha percepção é que se mantém ainda um ambiente agressivo, de descontos aí irracionais, né, desproporcionais aos custos, ao que faria sentido aí na pirâmide de preços. Mas, por favor, Pedro, fica à vontade. Não, nós aprendemos aqui no Brasil, já não é recente isso, de muitos anos, a trabalhar nesse ambiente onde a gente vê o Brasil sendo utilizado, infelizmente, para escoar alguns excedentes de produção asiática. A gente vê muitos descontos sendo praticados, por isso a gente vê que algumas companhias não geram resultados bons, porque acabam tendo muitos descontos. Mas a Vulcabras ela tem avançado em diversas frentes para minimizar isso. Você perguntou do mercado, a gente não viu o mercado otimista esse ano, sabe? Seguido a gente vê elogios, nossa, como foi bom o Dia dos Pais, o Dia das Mães, ou como foi bom alguma data comemorativa. Esse ano a gente não viu o mercado muito animado com isso. Alguns lojistas estão performando melhor do que o ano passado, alguns não. Então, o mercado, eu considero que seja um mercado que esteja um pouco estacionado. O nosso setor é um setor que cresce, né? O consumo de artigos esportivos vem crescendo muito. E pelo lado da Vulcabras, nós não estamos fazendo a mesma coisa que a gente fez o ano passado. Estamos melhorando os nossos produtos, melhorando a eficiência fabril, mas investindo organicamente em novas frentes de dentro de casa. Por exemplo, as chuteiras, que o Wagner falou, que é uma novidade que, de fato, começa a performar esse ano, da Mizuno.
toda uma coleção de lifestyle esportivo, que na Mizuno começa pela Listening Store, mas que não é uma particularidade da Mizuno. Nós vamos e já estamos investindo, eu já falei sobre isso no passado, a gente criou um setor em Parobé, no Rio Grande do Sul, num andar separado de desenvolvimento que só pensa em moda, é um braço importante que vai criar, já está criando produtos em todas as marcas, por sinal, já atuando em alguns canais onde a gente não atuava, mais de moda, de sneakers, e o que vem nos surpreendendo positivamente é a linha de alta performance da Olímpicos, que tem um mapeamento nosso que, por mais que ela tenha um grande sucesso, é o produto mais utilizado por corredores no Strava. Vencemos a última maratona que nós participamos, foi a de Porto Alegre Internacional, vencemos masculino e feminino. Por mais que esse produto já tenha uma participação importante, a gente vê que ele está só no começo. A gente realmente, com humildade eu falo aqui, a gente vai criar um mercado de corrida no Brasil, com os produtos, com o acesso que a gente consegue entregar através do custo-benefício dos nossos produtos. Então, a gente está vendo uma perspectiva muito boa de crescimento. Atuando em novas frentes aí para não depender do mercado e nem da esperança de que a concorrência um dia seja um pouco mais razoável nos seus preços. Perfeito, tá ótimo. Obrigado pelas respostas. Obrigado. A próxima pergunta vem da senhora Larissa Summer, do XP. Senhora Larissa, seu microfone está liberado. Bom dia, Pedro Wagner. Obrigada por pegar aqui nossas perguntas. A primeira, talvez até um follow-up aqui na última pergunta do Eric sobre o crescimento do mercado. Pensando um pouco, né, vocês já comentaram que a dinâmica de crescimento para frente é positiva, e pensando internamente o que vocês estão preparando, mas pensando um pouco nessa dinâmica volume e preço, né, a gente viu que algumas categorias nesse TRI cresceram mais por volume, outras por preço, então como a gente pode esperar aí o desempenho de cada categoria para frente, como vocês imaginam? E aí, se eu puder fazer mais duas aqui. Primeiro, do lado de rentabilidade, né? Falando um pouco de margem bruta, a gente está vendo aí um impacto no câmbio, tentar entender como isso pode favorecer vocês versus os players importados aí, ou se pode ser, de repente, um risco de rentabilidade num aumento de custo, de repente. E aí, a última, né? Se a gente comentou, já faz alguns tris que a gente vem falando sobre oportunidades inorgânicas, né? Mas vocês também trazem uma visão de um eventual dividendo extraordinário, caso nada apareça, né? E aí, só para tentar entender melhor quais métricas vocês vão usar aí para definir o momento e também o montante desse potencial dividendo. Obrigada, pessoal. Essa aqui. Bom, começar pela relação de preço e volume. Nós realmente temos na Vulcabras como prioridade manter os nossos indicadores de margem, saúde financeira da empresa. A gente tem uma participação crescente no mercado, uma participação importante, mas é uma empresa que quer manter e crescer a sua rentabilidade. O ano que vem, sem dúvida nenhuma, com todo o cenário que a gente vê, os preços vão aumentar, mas a gente vem investindo muito na empresa, não é de hoje, continua investindo para melhorar a nossa eficiência operacional, para fazer produtos cada vez mais eficientes e produtos melhores. Por isso, o nosso preço médio também vem subindo. Essa linha do Corre tem trazido uma participação bastante importante em produtos onde a Olímpicos não atuava, que é na alta performance esportiva. Então, a gente tem como objetivo principal manter as nossas margens e crescer. A gente vê crescimento, sim, é o nosso 17º trimestre consecutivo de crescimento, pretendemos continuar crescendo no futuro, nossos planos são de crescimento, e tem algumas matérias-primas nossas que são dolarizadas. Nossa importação de matérias-primas é bem pequena, a maioria dos nossos insumos são comprados no Brasil, mas muitos, ou alguns deles, são dolarizados, por exemplo, o que a gente compra da Braskem. Mas o dólar alto é ótimo para nós, é muito bom, porque o nosso maior concorrente no Brasil é o produtor asiático, é o produto que vem
exportado da Ásia para o Brasil, com custos subsidiados, principalmente de mão de obra. A mão de obra na Ásia é 1/3 do custo da mão de obra no Brasil. Então, o dólar mais alto tende a nos ajudar. Espero que, né, os importadores, e nós também somos importadores, porque a gente também importa uma pequena parte, mas importa uma parte dos nossos produtos, sejam um pouco mais racionais nos volumes, porque realmente os preços dos importados tendem a subir, né? Se a gente for pensar no início do ano, todo mundo falava em dólar de 5,20, hoje a gente já está falando em dólar de 6. Então, eu acho que isso tende a nos ajudar. Eu não faço os nossos orçamentos acreditando que isso vai nos ajudar. A Vulcabras, uma empresa que passou por uma reestruturação muito profunda, uma empresa que hoje em dia faz orçamentos, tem seguros de orçamento. Então, se vier um vento positivo através de aumento de preço dos importados, menos liquidação, melhor será. Senão, a gente está preparado para atuar como a gente está atuando hoje, entregando os melhores resultados do setor. Acho que só complementando aqui, né, na dinâmica volume-preço, de fato, acho que até por pressões inflacionárias, né, seja por câmbio, seja por outros elementos aí que impactam a cesta, como remuneração de folha, como dissídios, isso deve ter uma tendência mais forte de ter um repasse de preço mais acentuado. Tem a própria qualificação do nosso portfólio, como o Pedro mencionou, né, que está elevando o preço. Mas eu acho que a ótima notícia é que, apesar da gente já ter volumes bastante relevantes, a gente deve também capturar algum crescimento vindo de volume. Acho que em termos de ponderados, né, virá mais por preço do que volume, mas volume também vem impulsionando um pouco aí, é a nossa expectativa. Respondendo à questão aqui de crescimento inorgânico, dividendos, a empresa hoje vive um momento muito positivo quanto à sua geração de caixa, né, uma geração de caixa pujante, resiliente, né? Uma vez que a gente segue crescendo, a gente segue sustentando ótimas margens, né? E a gente tem, eu acho que uma disciplina, uma cultura muito forte de ter apetite por crescer, mas não querer crescer a qualquer custo. Então, a agenda inorgânica, né? A gente sim olha novos negócios, sempre estamos abertos para estar discutindo novas possibilidades, novos caminhos, mas se algo não for um ótimo negócio, acho que dificilmente a gente deve fazer ou não fará conscientemente, né? A gente segue aí bastante contente com a agenda orgânica, né? Tem novas categorias que abrem e destravam verdadeiros mercados, né? E a gente hoje tem as melhores ferramentas para ir explorando essas avenidas de crescimento. Dividendos extraordinários, a gente vem aí mantendo o compromisso da agenda de dividendos mínimos mensais relevantes. Só lembrando, né? Anualizando os 12 centavos e meio por ação que a gente vem se comprometendo e olhando para o lucro dos últimos 12 meses, a gente está distribuindo aí um payout superior a 80%, né? É uma distribuição bastante relevante. Mesmo assim, a gente segue uma geração de caixa superior a essa distribuição. A gente deve carregar algum caixa líquido, mas não num montante muito relevante. A gente mantém também o statement que a gente vem aí apoiando a quem nos acompanha há mais tempo aí nos últimos anos, né? De que a gente não vai empossar caixa, a gente não deve carregar uma posição de caixa muito relevante, mas eu acredito que em algum momento, nos próximos trimestres, né? Se a gente não realizar distribuições extraordinárias, a gente acumularia caixa e não é isso que a gente pretende fazer, né? Eu acho que a gente tem uma proposta de ser uma ótima alocadora de capital, buscando sempre investir, né, de forma a trazer, a maximizar o retorno ao acionista, né, a geração de caixa da empresa, né, seja no CAPEX para trazer modernização, novas tecnologias, maiores eficiências, seja em novos negócios, numa eventual aquisição, seja não tendo algo diretamente dentro da empresa, seja na distribuição de dividendos ou mesmo no plano de recompra, né, a gente acabou não comentando, mas a recompra, oportunisticamente, né, é uma maneira também de remunerar o acionista. Quando a gente enxerga, né, a nossa ação extremamente descontada, né, e a gente faz aqui internamente um assessment onde alocar esse capital, salta aos olhos e não tem um melhor destino, um melhor investimento do que recomprar nossa própria ação. Foi o que a gente fez oportunisticamente aí ao longo do terceiro trimestre e a gente mantém esse caminho também como uma possibilidade aí de remuneração aos investidores. Só mais um ponto, né, sobre essa parte inorgânica.
A Vulcabras recentemente fez 2 aquisições, fez a aquisição da Under Armour, mais recente a aquisição da Mizuno, que dobrou de tamanho em 2 anos, aqui já temos 3 anos da Mizuno, mas a gente estuda muito para fazer um negócio, sabe? A gente estuda muito que o negócio seja para muitos anos e que tenha condições boas de rentabilidade, seguras. A gente tem um mercado muito bem mapeado, a gente continua conversando com outros negócios. Eu acho que o Brasil se tornou bastante incerto ao longo do ano de 2024, por isso eu vejo que esfriou um pouco aí as negociações, as conversas, mas a gente está bastante atento, porque a Vulcabras está muito bem, ela está preparada para trazer novos negócios para dentro da Vulcabras. O crescimento orgânico ele é importante, se vier inorgânico, será um bom negócio para a Vulcabras, como todos que a gente tem feito. Próximo. Obrigada, pessoal. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas por áudio, utilize o ícone levantar a mão na parte inferior de sua tela. Para perguntas por escrito, utilize a ferramenta de Q&A também na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Bom, pessoal, a gente recebeu uma pergunta através do Q&A aqui por escrito, do Cristiano Eusébio. Ele nos parabeniza aqui pelos resultados e gostaria de saber se a empresa pretende realizar bonificações com as ações que possui em tesouraria. Cristiano, obrigado pela pergunta. Bonificações não é algo que a gente tenha no radar de curto prazo, sendo bem transparente contigo. A gente vem aí fazendo aquisição de ações para manter em tesouraria com viés, acho que oportunístico quanto ao preço, né? Quando a ação está extremamente descontada, eu já mencionei, fica difícil não investir na própria ação, né? Um ativo que traz aí um ótimo retorno sobre o capital investido, né? A gente fecha aqui o terceiro tri com um ROIC ajustado aí de quase 30%, 29,9%, então é um ótimo ativo, é uma ótima alocação de capital. A utilização dessas ações, ela pode ser usada num eventual deal de M&A inorgânico, no movimento de troca de ações, até para reter e manter o expertise, o management que venha com essa aquisição. Ela pode ser utilizada para o pagamento do plano de stock option que nós temos com os executivos. Então, existem alguns destinos estratégicos, mas eu acho que o principal ponto é de fazer aquisições, né? Fazer a recompra em momentos que a ação encontra-se extremamente descontada, né? Então, é bem um viés oportunístico. Mas obrigado pela pergunta. Temos mais uma pergunta aqui no Q&A por escrito. A pergunta vem do Isaac Rodrigues. O Isaac pergunta quais são os planos da companhia para expansão na Europa e quanto representaria do CAPEX. Isaac, obrigado pela pergunta. Nós, de fato, começamos com a nossa marca Olímpicos a atuar na Espanha. É um laboratório que a gente tem feito para testar os nossos produtos, principalmente os produtos da linha da Olímpicos, né, a linha do Corre, que tem tido um sucesso muito grande no Brasil e é um experimento que nós estamos fazendo na Espanha para chegar na Europa. Não tem muito CAPEX nisso, na verdade, por enquanto é a exportação para um distribuidor que tem feito esse trabalho lá, ainda é um trabalho pequeno. Falando sobre exportação, nossa exportação, ela hoje só representa, né, o nosso mercado externo, 5% do nosso faturamento, já representou 15%, e os nossos grandes mercados são os nossos vizinhos aqui, principalmente América Latina, América do Sul, principalmente a Argentina. Os negócios na Argentina foram diminuindo muito ao longo dos últimos anos, por causa das dificuldades financeiras e jurídicas também de poder fazer negócio com esses países, mas eu tenho conversado bastante com a Argentina e vejo que a gente tem uma perspectiva boa de futuro,
vai demorar um pouquinho para crescer, mas já o ano que vem a gente já imagina que volta a atuar na Argentina com mais força do que a gente vem atuando hoje. A Europa, voltando para ela, eu acredito muito que vai nos ajudar muito a testar esses produtos, porque, de fato, hoje a gente tem no Brasil, não só no desenvolvimento de produto, mas também nas nossas fábricas, uma estrutura que não deve nada para nenhuma estrutura que existe no mundo. Nós temos todos os maquinários, nós temos uma mão de obra muito boa, e a criatividade aqui do nosso pessoal, de muitas décadas de desenvolvimento de produto. Então, eu acho que os nossos produtos realmente estão competindo a nível mundial com qualquer produto. Espero que a gente consiga realmente começar a implementar a marca fora do país. E só para completar a exportação, nós também já exportamos os produtos da Under Armour para alguns outros países. O nosso desenvolvimento aqui, modéstia à parte, tem feito sucesso, inclusive na coleção internacional. Isso ainda é para a América do Sul, mas a gente já exporta produtos criados e produzidos por nós para a América Latina, que está em dificuldade, quem sabe um dia a gente consiga aumentar muito esses volumes, e começamos agora com a Mizuno também. A Mizuno também já está sendo oferecida para os nossos vizinhos aqui, inclusive já estamos criando modelos que eram da linha da Mizuno Internacional no Brasil. Por exemplo, uma franquia que se chama Creation, era uma franquia que foi desenvolvida por décadas nos Estados Unidos. Ela é muito importante para o Brasil, e os japoneses já nos deram voto de confiança para que a gente continuasse esse desenvolvimento no Brasil. Já temos o produto sendo, inclusive, colocado no mercado agora. Mas vamos torcer aqui para que a gente possa levar a nossa marca brasileira para fora do país, também para a Europa. Trabalhando para isso. Lembrando que, para fazer perguntas por áudio, utilize o ícone levantar a mão na parte inferior de sua tela. Para perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A também na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro para as considerações finais. Não, eu acho que bom, na perspectiva financeira, né, a empresa segue, acho que bastante resiliente, né? Crescimento de receita, sustentação das margens, crescimento explorando novas alternativas, novas oportunidades, novas avenidas de crescimento, uma geração de caixa pujante, uma geração de caixa com uma disciplina muito grande em buscar a melhor alocação para essa geração, né, maximizando o retorno para os investidores. Isso é um pouco da nossa cultura, isso é o que a gente vem performando, e essa é a nossa proposta aí para os próximos trimestres, né? Então, buscar sempre ótimos investimentos, ótimos negócios, na ausência deles, maximizar esse retorno para o acionista, devolvendo isso através de dividendos e eventualmente planos de recompra, se o preço da ação estiver extremamente oportunístico, né? Pilares financeiros sólidos, a gente vira aí o trimestre caixa líquido, né? O que nos dá oxigênio, tranquilidade, fôlego para buscar as melhores alternativas para estar investindo esse caixa, principalmente no momento em que taxas de juros, existia-se no começo do ano uma expectativa de queda, mas essa queda, na verdade, hoje, a gente vive aí um cenário mais de alta e incertezas, né? Então, muito consciente, consistente, resiliente e sempre progredindo aí de forma positiva. Bom, eu agradeço a todos. Minhas considerações finais aqui, dizer que nós continuamos na nossa agenda orgânica de investimento e crescimento. A gente está terminando uma expansão na nossa planta de Horizonte, no Ceará, para sustentar os nossos planos de crescimento do ano que vem. A gente vem num quarto trimestre muito bem alinhado com as nossas expectativas. E só contar para vocês aqui que essa agenda orgânica de crescimento, ela vem nas 3 marcas, e nós temos o ano que vem uma data bastante importante para nós. A Olímpicos vai completar 50 anos de história
no melhor momento dela, no melhor momento da Vulcabras. Então, a gente vê que a Olímpicos, o ano que vem, vai fazer um barulho maior do que está acostumado a fazer no mercado brasileiro, através dessa democratização da alta performance, não só da alta performance, que já sempre foi a democratizadora do esporte no Brasil. A gente vai intensificar a participação da marca em corridas, vamos ter mais eventos que vão cobrir todo o Brasil. Isso não aumenta consideravelmente nosso investimento percentual em marketing, aumenta o nosso investimento em marketing, mas percentual se tornará muito parecido, porque nós projetamos que a marca terá uma participação ainda maior no ano que vem. Estamos preparados para isso. Essa linha do Corre é uma linha que vem nos surpreendendo, e através dos nossos estudos a gente vê que ela ainda está no começo. Então, obrigado a todos. Deixo nossos canais aqui de RI sempre à disposição de vocês. Obrigado e bom dia a todos. A videoconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.